E aí, galerinha do primeiro ano, professor Luan aqui falando, e a gente vai começar o nosso assunto de física do primeiro ano pelo assunto de cinemática escalar. O que é a cinemática escalar, galera? A cinemática é um ramo da física que se preocupa em descrever os movimentos sem se preocupar com as suas causas, beleza? Então a gente vai estudar como é que o objeto descreve determinada trajetória, ela permite com que a gente consiga prever onde o objeto vai estar. E a cinemática escalar, ela tem muitas aplicações práticas, por exemplo, um voo de um avião. O voo do avião, ele é calculada toda uma trajetória para o avião ter a menor distância possível, para ele andar a menor distância possível, já que a nossa Terra ela é redonda. Então, como ela tem um movimento circular, uma trajetória circular, então, programas de computador programados com base na teoria da cinemática escalar e de outras ciências conseguem prever qual a trajetória que o avião vai fazer para ele gastar o mínimo de combustível. Show de bola? Então, a ciência que tem muitas aplicações no nosso dia a dia. Beleza? Então, a gente vai começar falando dos conceitos iniciais da cinemática, que é a posição, velocidade e deslocamento, dentre outros conceitos que vão acabar surgindo aqui. Vamos começar então falando, pessoal, da posição. O que é a posição, pessoal? Posição, ela é utilizada para localizar o móvel. Ela não indica qual é o sentido dele, ela é só uma espécie de régua que a gente vai utilizar para dizer onde é que o objeto se encontra. Então aqui, ó, no nosso exemplo, a gente tem aqui ó, o Relâmpago McQueen. Ele está aqui andando pela estrada. E a gente deixou destacado alguns pontos que estão aqui, ó. Esses pontos que a gente deixou destacado, eles são a localização do nosso móvel. É assim como você está andando ali na BR, e se você perceber, vai ter umas plaquinhas ali indicando o quilômetro. Então, por exemplo, você vai ver ali numa BR, por exemplo, uma plaquinha aqui indicando aqui o quilômetro 20. Daqui a pouco outra plaquinha aqui indicando o quilômetro 21. Quilômetro 22. E assim sucessivamente. Quilômetro 23. Então, essas plaquinhas, a gente utiliza elas, então, como posição. É uma maneira de eu localizar o móvel. Show de bola? Então, ele passou pelo quilômetro 20, quilômetro 21, quilômetro 22, quilômetro 23. Então, por exemplo, digamos que o carro sofra alguma pane, você vai ver qual o quilômetro que você está para você poder pedir socorro. Então, é para isso que é a ideia de posição. Ela só me diz onde o móvel está. Ela não vai me indicar o sentido, porque ele pode estar indo na contramão, né? E ele pode estar indo na mão certa. Show de bola? Então é como se fosse uma régua. Aqui, ó. A gente tem uma reguinha aqui, ó. E ora, ele vai estar aqui, ó. Na posição 1 da régua, na posição 2, na posição 3, na posição 5, na 7. Então, se ele está aqui na posição 7, é porque a localização dele é 7. Se ele vem aqui para a posição 9, é porque a localização dele é 9. E assim sucessivamente. Então, isso que é posição, galera. É o número que representa em que ponto da pista ali, da trajetória, o nosso objeto está. O nosso veículo, não precisa ser um carro, né? Pode ser uma bola, pode ser qualquer coisa que se movimente. Agora, trajetória. Trajetória, galera, é o conjunto de posições sucessivas ocupadas por um móvel. Então, o móvel, por exemplo, o carrinho aqui, ó, ele estava aqui na posição -2, certo? Beleza, ele está numa posição. Agora, se ele começa a mudar a posição dele com o tempo, ele vai passar a ter diversos valores que representam a posição dele. Então, ele vai estar aqui no -1, no 0, no 1, no 2, no 3, no 4, no 5. E assim sucessivamente. A junção dessas diversas posições que ele desenvolveu forma uma figura. E essa figura eu chamo de quê? Trajetória. Então, por exemplo, se ele estiver girando, a figura que ele vai formar vai ser o quê? Um círculo. Show de bola? Então, esse é o conceito de trajetória. É o juntar as diversas posições que ele estava ocupando e formar uma figura com isso. E isso eu chamo de trajetória. Toda trajetória, a gente tem que colocar uma numeração nela. Então, eu escolho o ponto que eu defino como sendo 0. Esse ponto eu chamo de marco 0. Então, o marco 0 é o ponto que a gente convencionou que é 0. Por exemplo, quando você está indo ali, vindo de Brasília, indo lá do plano piloto, indo lá para Sobradinho, você tem o marco 0 da BR-020, que é bem ali mais ou menos quando começa o Colorado. É ali que é o marco 0 da rodovia. Tudo que está antes dela é negativo e tudo que está depois é positivo.
Beleza? Essa é a convenção. Então eu posso ter menos 1 km, menos 2 km? Posso. Menos 3 km? Posso. Vai depender da situação. Posso ter 1 km, 2 km, 3 km. E o marco zero eu escolho onde ele vai ficar. Nesse caso eu escolhi que ele fica aqui. Mas eu poderia ter escolhido que ele ficasse aqui, ó, no lugar do menos 3. Aí a numeração toda mudaria. Ó. Aqui seria o 0, aqui seria o 1, aqui seria 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então mudaria todos os números. Mas não importa qual sistema de numeração eu estou utilizando. O que importa é que esses números me ajudam a localizar onde meu veículo está em um determinado tempo. Show de bola? Então isso é totalmente arbitrário. A gente que escolhe qual a numeração que a gente vai definir. Aí agora vem um conceito muito importante, que é o conceito de referencial. Primeiro, pessoal, um corpo ele só está em movimento quando sua posição muda no decurso do tempo. Então esse carrinho aqui, ó, ele está aqui inicialmente na posição menos 1. Se passou um tempo e ele passou para a posição 0, aí eu posso dizer que ele está em movimento, porque a posição dele está mudando no decorrer do tempo. Se a posição dele muda no decorrer do tempo, é porque ele está em movimento. Se não mudar, ele está em quê? Em repouso. Então essa é a definição mais objetiva assim, de movimento e repouso. Movimento, o objeto está mudando a posição dele no decurso do tempo. Repouso, a posição dele não está mudando no decurso do tempo. Mas se a gente vai medir a posição tanto em relação ao movimento ou repouso, sempre tomando como base o que nós chamamos de referencial. E o que é referencial? Referencial é o conjunto de coordenadas que eu vou estar utilizando para medir meu movimento. Por exemplo, meu referencial aqui, ó, foi o chão. Eu peguei o chão e marquei aqui, ó, alguns pontos na trajetória que ele pode desenvolver no chão. Então o chão aqui é meu referencial. Então ele está se movimentando em relação ao referencial. Se eu mudo o referencial, pode ser que ele não esteja mais em movimento. Então, por exemplo, se ele está aqui, ó, se movimentando em relação a uma árvore que está aqui fora, em relação à árvore, ele está em movimento, se eu estou usando a árvore como referencial. Aquilo que eu escolho como referencial, no caso a árvore, isso aqui eu vou considerar que está parado. E aí, se o carro se movimenta em relação a ela, o carro está em movimento. Show de bola? Agora, se eu mudo o referencial, digamos que eu escolho agora como referencial a roda do carro. Se o referencial for a roda do carro, então, para a roda do carro, o carro vai estar girando. Por que a roda não está girando? O referencial eu escolho que ela está fixa, certo? Então, se a roda vai estar parada, quem é que vai estar girando? O carro, justamente. Se eu mudo o referencial, agora eu falo que o referencial que eu vou utilizar é o volante do carro. Bem, a pessoa que está dirigindo o carro em relação ao volante, ela está se afastando do volante? Não. Então, em relação ao volante, a pessoa está em repouso. Mas em relação ao chão, a pessoa vai estar em quê? Em movimento. Então, o conceito de referencial é algo que depende do que eu estou escolhendo como referência. A gente pode escolher qualquer coisa como referencial, beleza? Só que na prática, o referencial a gente vai sempre utilizar o solo, tá bom? Então, o solo geralmente é o nosso principal referencial. Mas não precisa ser o solo. Como eu falei, eu posso escolher como referencial o banco do carro. E a pessoa que está dirigindo, você concorda comigo que ela não está se afastando do banco do carro. Ela está parada em relação ao banco do carro. Então, em relação ao banco do carro, nesse referencial ela está parada. Agora, mesmo que ela esteja se movimentando em relação ao solo, em relação ao banco do carro, ela está paradinha. Agora, em relação ao solo, ela está se movimentando. Então, essa é a ideia geral de referencial. A gente sempre vai escolher um referencial, galera. A gente sempre precisa adotar um referencial. Então, por exemplo, ó, o ônibus. Esse passageiro aqui, em relação ao motorista do ônibus, ele está em repouso, porque o passageiro não está se afastando do motorista. Agora, esse passageiro, em relação a uma pessoa que está sentada aqui fora do ônibus, ela está em quê? Ela está em movimento, porque a pessoa está parada e ele está se distanciando. A posição dela está mudando em relação à posição desse cara aqui. Então, para esse cara em relação a esse, está em movimento. Se esse cara aqui for referencial, ele está parado. Então, ele vai ver, digamos que o ônibus, esse cara aqui vai ver esse aqui se aproximando. Agora, se esse aqui for referencial, então significa que o ônibus está parado e ele aqui está indo em direção ao ônibus. Aquilo que eu escolho como referencial é que vai estar parado. Show de bola? Então, uma síntese do que a gente está falando é essa. Ó. Repouso e movimento dependem do referencial.
Em relação ao motorista, esse cara está em repouso. Em relação ao cara que está lá fora, ele está o quê? Em movimento. Em relação ao chão, ele está em movimento. Agora, em relação ao teto do ônibus, ele está em repouso. E assim sucessivamente. Então, a gente precisa adotar sempre um referencial. Geralmente, o que a gente faz? A gente escolhe o chão como referencial e escolhe um sentido para a trajetória. Por exemplo, eu escolho que para a direita é o sentido positivo e para a esquerda é o sentido negativo. Então, se o carro está andando nesse sentido aqui, ó, ele está numa velocidade positiva. Agora, se porventura ele vai lá e anda no sentido, digamos, contrário, aí ele está indo agora no sentido o quê? Negativo. Show de bola? Porque eu convencionei qual o lado negativo e qual o lado positivo. Eu poderia ter escolhido o sentido contrário. Poderia ter falado que aqui é positivo e que é negativo. Mas, geralmente, define-se como sentido positivo ir para a direita. E como negativo ir para a esquerda. Beleza, galera? Isso a gente está falando da horizontal, que é o tipo de movimento que geralmente a gente participa no nosso dia a dia. Mas a gente não tem só o movimento da horizontal. A gente tem também o movimento da vertical, não é verdade? Então, por exemplo, a gente tem aqui o foguete, ó, e ele está subindo. Ó. Ele está indo na vertical. Então, se ele está subindo, qual a lógica que eu vou utilizar para convencionar o referencial dele? Eu vou dizer que para cima é positivo e então para baixo é negativo. Aí eu escolho onde vai ser o zero, aí eu começo a contar a partir do zero. Para cima vai aumentando os números e para baixo vai diminuindo, ou seja, os números vão aumentando, só que no sinal com sinais negativos. Ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim sucessivamente. Então eles caminham, só que no sentido contrário. E aqui eles crescem para esse sentido e aqui eles crescem no sentido contrário com o sinal de menos. A famosa reta numérica, né? Dos números inteiros. E assim sucessivamente. Agora digamos que o foguete esteja descendo. Agora se o foguete estiver descendo, ó, agora ele está indo no sentido negativo da trajetória. Aí, se o foguete estiver descendo, qual é o mais inteligente a se fazer? Que ele convencionasse outra trajetória. Então a gente tira essa e coloca uma mais conveniente, ou seja, uma em que o foguete vai estar indo no sentido positivo. Mas você é obrigado a fazer isso? Não. É uma sugestão. Você pode deixar o foguete indo no sentido negativo. Mas é melhor escolher uma trajetória em que o foguete está no sentido o quê? Positivo. Então a gente vem aqui, ó, e muda a nossa orientação. Então agora para cá é positivo e para cá é quem? Negativo. Tudo bem? Então vai depender de como o objeto está se movimentando. O foguete está descendo. Então, confeccionei que para baixo é positivo. Agora, digamos que o foguete esteja subindo. Agora, se o foguete está subindo, aí eu convenciono que para cima é positivo. Ou eu posso dizer que também que o foguete subiu e depois ele foi lá e desceu. Aí eu deixo uma trajetória só. Vai acontecer nos nossos estudos. Ora, a gente vai jogar, por exemplo, uma pedra para cima, ela vai estar subindo, mas uma hora ela vai parar e vai descer. Mesmo jeito o foguete. Uma hora ele sobe, outra hora ele faz o quê? Ele desce. Aí a gente deixa uma trajetória só. Em cada exercício a gente vai estudar como convencionar essa trajetória e adotar o referencial. Beleza, galera? Então fiquem tranquilos. Olha aqui, ó, o submarino. O submarino ele está descendo. Então, para o submarino que está descendo, eu achei melhor convencionar que para baixo é positivo. Mas eu posso convencionar também, ele poderia estar subindo, ó, sem problema. Ele estaria no sentido negativo. Se ele está descendo, ele está no sentido positivo. Então, a gente sempre tem que ter essa ideia do referencial. Eu escolhi que o referencial meu é na vertical e que o sentido dele é de baixo, de cima para baixo. Mas poderia ter escolhido de baixo para cima, não tem problema. Vamos fazer um exemplo então. Um professor de física, verificando em sala de aula que todos os seus alunos encontram-se sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre movimento. Das afirmações seguintes, formuladas pelo professor, a única correta é alternativa A. Pedro, aluno da sala, está em repouso em relação aos demais colegas, mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. Vamos fazer um desenho para a gente entender se isso aqui está certo ou está errado? Aqui é o Sol e aqui é a Terra. E a Terra está girando aqui, ó, em torno do Sol. Nós estamos aqui, representados por essas três pessoas. Ele falou que Pedro está em repouso em relação aos demais colegas. Então, digamos que esse aqui seja Pedro. Então, vamos escrever aqui, ó, Pedro.
Pedro está em repouso em relação aos demais colegas? Sim, ó. Ele não está se afastando, porque está todo mundo sentado. Não consegui desenhar sentado, vamos fingir que está sentado. Beleza? Bem, show de bola. Vamos para a segunda parte. Isso aqui está correto. Agora, para estar correto, tem que estar tudo correto. Mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. Então, ele está falando que nós, os que sobraram aqui, ó, que não inclui Pedro, estão em movimento em relação à Terra. Estamos em movimento em relação à Terra? A gente está se afastando da Terra? Não, nós estamos o quê? Parados em relação à Terra. A Terra está em movimento em relação ao Sol. Aí nós estamos em movimento em relação ao Sol. Mas em relação à Terra, nós estamos o quê? Parados. E Pedro também. Porque Pedro está em repouso em relação a gente. Mas Pedro também está em repouso em relação à Terra. Então, como ele está falando que só nós estamos em movimento em relação à Terra, já está errado. E outra, nós não estamos em movimento em relação à Terra. Então está errado por duas maneiras. Primeiro, por separar o referencial de Pedro do nosso, que é o mesmo referencial. E segundo, porque nós não estamos em movimento em relação à Terra. Nós estamos em repouso em relação à Terra. Porque estamos sentados. Então a gente não está se afastando da Terra. Logo, estamos em repouso. Então esse primeiro item aqui, ó, ele está errado. 2. Mesmo para mim, professor, que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso. Então, vamos desenhar aqui o professor. Está andando aqui, ó, para um lado e para o outro. É possível achar, mesmo assim, um referencial pelo qual eu esteja em repouso? É possível. Digamos que eu possa estar aqui com um chapéu. Beleza? Eu estou me afastando do chapéu? Não. Então, em relação ao meu chapéu, eu estou em repouso. Agora, digamos que o meu chapéu saia de mim. Voe. O chapéu está voando. Agora, em relação ao chapéu, eu vou estar em repouso? Não, porque o chapéu está se afastando de mim, então, em relação ao chapéu, eu estou em movimento. Mas se o chapéu estiver paradinho aqui na minha cabeça, aí, meus amigos, em relação ao chapéu, eu estou em repouso. Então, é possível eu encontrar um referencial no qual esteja em repouso? Sim. Você sempre vai conseguir encontrar um referencial no qual você está em repouso e sempre você vai conseguir encontrar um referencial no qual você está em movimento. Beleza? Em relação ao solo, ele está em movimento. Em relação ao chapéu, ele está em repouso, porque você não está se afastando do chapéu. Então, está em repouso. Então, a letra B, ela está correta. Beleza? Mas vamos avaliar as outras questões. A velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula para qualquer observador humano. Está correto? Será que a velocidade dos alunos que estão sentados é nula para qualquer observador humano? Bem, não é. Porque, por exemplo, ó, eu desenho aqui os alunos. Ó. Estão aqui, ó, sentados na sala. A velocidade deles, em relação a si próprios, ela realmente é nula. Em relação ao chão também é nula. Mas, se eu estiver me movimentando aqui, ó, em relação ao professor, os alunos já estão em movimento. Então, ela é nula para qualquer observador humano? Não, porque se eu tiver uma pessoa que está andando ali, ó, digamos o professor, a velocidade dele já não é nula. Porque aquilo que eu escolho como referencial, se o professor é o referencial, significa então que na prática, quem está parado? É os professores, é o professor. E quem é que se movimenta? Os alunos. Então, digamos que aconteça o seguinte, ó. O professor está vindo aqui, ó, em relação ao chão. Em relação ao chão. O professor está se movimentando aqui da direita para a esquerda. Em relação ao chão. Se o professor for referencial, o que acontece? É como se o professor estivesse paradinho aqui e os alunos é que se movimentassem da esquerda para a direita. Entendido? Porque o professor é referencial, então ele é que está parado. E os alunos é que, na verdade, se movimentam. Só que em relação ao solo a gente vê outra coisa, né? Em relação ao solo, quem está parado são os alunos e quem que se aproxima? O professor. Mas aí eu escolhi o solo como referencial. Se eu escolher o professor como referencial, então o referencial ele sempre é fixo, ele sempre fica paradinho ali, ó. Então é como se os alunos é que fossem para o professor. Beleza? É um pouco doido isso aí, não é? Mas é isso que é a ideia de referencial. O que eu escolhi como referencial está parado. Então, a gente viu que é sempre possível ter um referencial que em movimento. Então esse item vai estar errado, a letra C. Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Aqui a questão já está exagerada. Não há repouso absoluto? Está correto. Não tem repouso absoluto, porque como eu falei para você, ó, o professor pode estar em repouso em relação ao chapéu, mas ele pode estar se movimentando aqui no chão, então ele não está em repouso em relação à terra. Então não existe nenhum referencial no qual sempre possa estar em repouso. Tá certo? Agora, em relação a referencial nenhum de nós está em repouso em nenhum referencial? Não, sempre vai ter um referencial no qual a gente está em repouso. Por isso que a questão errou, porque ela exagerou. Ela disse que não tem nenhum referencial que eu possa estar em repouso. E sim, sempre vai ter algum referencial que eu possa estar em repouso, bem como está em movimento. Agora essa aqui é boa. O Sol
está em repouso em relação a qualquer referencial? Então, o Sol geralmente é o nosso referencial. Então, em relação à Terra, o Sol está parado e a Terra está girando. Mas se eu disser que a Terra é o referencial, como as pessoas acreditavam na Idade Média, então significa que a Terra está parada e quem é que está se movimentando? Justamente o Sol. Essa é a impressão que a gente tem, não é verdade? Porque a gente olha para o céu e quem que a gente vê se movimentando? É o Sol, não é? É o Sol que a gente vê se movimentando. Porque a gente está usando como referencial quem? A Terra. Então, como a Terra é o referencial, eu fixo a Terra e quem se movimenta é quem? É o Sol. Show de bola? Mas no sistema solar, o referencial mais adequado é supor que o Sol está parado e a Terra é que está em movimento. E mesmo assim, pessoal, o Sol, ele se movimenta em relação à nossa galáxia. Vocês sabiam disso? Porque na nossa galáxia, ela tem um centro e o Sol está girando em torno do centro dessa galáxia. E a Terra está aqui girando. Então, por esse motivo, esse item tem que estar errado. Então, a resposta correta é a letra B. Vamos para a próxima questão. Uma pessoa está sentada no ônibus, exatamente embaixo de uma lâmpada presa ao teto. A pessoa está olhando para frente. O ônibus está movimentando-se numa reta com rapidez constante. De repente, a lâmpada se desprende do teto e cai. Onde cairá a lâmpada? Letra A. Na frente da pessoa, atrás da pessoa, ao lado da pessoa, em cima da pessoa. Ou, para responder, é necessário saber a velocidade do ônibus e a altura da lâmpada onde cai. Então, a gente tem aqui um ônibus aqui, ó. Pessoal aqui feliz da vida. E nesse ônibus a gente tem uma lâmpada. Então, vamos desenhar aqui uma lâmpada. Aqui no alto. Beleza? Essa lâmpada, ela vai se desprender e cair. O que o pessoal imagina? Que como o ônibus está andando para frente, essa lâmpada vai cair para onde? Para trás. Não é verdade? Só que, pessoal, pense que no referencial a lâmpada em relação ao ônibus, ela está se afastando? Não, ela não se afasta em relação ao ônibus. Então, ela está parada em relação ao ônibus. Então, ela vai continuar parada em relação ao ônibus, mesmo o ônibus aqui, ó, se movimentando na horizontal. Então, vai estar aqui o ônibus se movimentando. E a lâmpada também vai estar junto com ele, ó, andando junto. Quando essa lâmpada de fato cair, o que vai acontecer? Mesmo com o ônibus andando, ela vai cair em quê? Em linha reta. Ela não vai nem para frente e nem para trás, porque ela estava parada em relação ao ônibus. Então ela vai continuar parada em relação ao ônibus. Então ela vai se movimentar somente aonde? Na vertical. Aí vai cair em cima da cabeça da pessoa. Então a resposta correta, na verdade, tem que ser em cima da pessoa. Beleza? Agora a gente vai estudar a situação, digamos que o ônibus esteja acelerando. Aí se o ônibus estiver acelerando, aí realmente, ó, ele acelerou. A lâmpada então ela cai para trás. Ou então ele freou. Aí a lâmpada realmente cai para frente. Show de bola? Mas a gente está considerando a situação que o ônibus está andando com a mesma velocidade de sempre. Então se ele está andando com a mesma velocidade de sempre, em relação ao ônibus, a lâmpada não se afasta. Então ela cai em cima da pessoa. Show de bola? De uma aeronave que voa horizontalmente com velocidade constante, uma bomba é abandonada em queda livre. Desprezando-se o efeito do ar, a trajetória da bomba em relação à aeronave será 1. Então ele está falando o seguinte, ele tem uma aeronave e essa aeronave vai lançar uma bomba. Qual vai ser a trajetória da bomba em relação à aeronave? Olha só, para uma pessoa que está aqui parada, como é que ela vê a bomba caindo? Bem, a nave está passando, certo? Então a bomba, ela vai continuar mantendo o movimento na horizontal. Show de bola, porque em relação à aeronave ela estava parada. Na vertical a bomba vai descer. Então para uma pessoa que está aqui fora, como é que ele veria a bomba caindo? Nesse formato. Então a nave ia embora e a bomba... Vamos que isso aqui seja a bomba. Ela, ó, vai cair assim, ó. Ela vai continuar andando junto com o avião, entendeu? Só que descendo. Então ela vai acompanhar o movimento do avião na horizontal, porque em relação ao avião ela estava parada. E ela vai continuar parada em relação ao avião. Então o avião vai para frente, a bomba vai descendo. Só que ao mesmo tempo a bomba desce e o avião vai para frente. Para o avião, como é que o avião vai ver essa bomba descendo? O avião vai ver simplesmente essa bomba descendo em linha reta, porque para a pessoa que está aqui no avião, ó, ela não está vendo a bomba andando para frente, ela só está vendo a bomba o quê? Descendo. Então, para a pessoa que está lá dentro, a bomba só está fazendo isso aqui, pessoal, ó. Só descendo em linha reta. Para a pessoa que está lá dentro. Porque ele está dentro do avião, em repouso em relação ao avião, então ele não vê o movimento horizontal. Então,
qual vai ser a resposta? Em relação ao avião, ele fez um segmento de reta o quê? Vertical. Show de bola? Agora, em relação à pessoa que está lá fora, aí ele vê o quê? Um arco de parábola. A pessoa que está lá fora vê a bomba descrevendo, ó, um arco de parábola, porque ela consegue enxergar os dois. Em relação a essa pessoa, ela enxerga os dois movimentos do avião. Ela enxerga tanto o movimento horizontal do avião, como o movimento vertical da bala. Então ele vai ver a bala tanto na vertical como na horizontal. A combinação das duas me forma um arco de parábola. Beleza? E assim a gente fecha mais uma questão. Continuando a nossa discussão dos conceitos iniciais, pessoal, vamos falar agora do que é um ponto material. Ponto material, pessoal, é um corpo cujas dimensões podem ser desconsideradas no estudo do movimento. Então, por exemplo, você vai pegar uma estrada aqui, ó, daqui de Brasília, no aeroporto, se você for, quando você pegar uma passagem de avião, ou se você já pegou, você vê que em Brasília eles usam BSB. Para Goiânia, eles usam GIN. É o código um código internacional que representa a cidade. Então, se você vai aqui de Brasília para Goiânia, você vai pegar aqui essa estrada, show de bola. O tamanho do carro vai importar. Digamos que o carro aqui tem um comprimento aqui de 4 metros. Vai importar os 4 metros do carro em relação à distância que é de Brasília para Goiânia, que é em torno de 200 quilômetros? Isso importa? Claro que não, né? Então significa que o carro aqui ele se comporta como um ponto material. Ou seja, o tamanho dele não precisa ser levado em conta, porque a trajetória que ele vai percorrer é muito maior do que o tamanho do carro, então o tamanho dele é irrelevante. Isso que é ponto material. Agora a gente tem o conceito de corpo extenso. O corpo extenso é um corpo cujas dimensões devem ser consideradas no estudo do movimento. Então, por exemplo, a gente falou lá do carro numa estrada, você não vai se preocupar com o tamanho do carro. Agora, por exemplo, digamos que a gente tem aqui uma estrada, aqui uma ferrovia, e um trem passando aqui em cima de uma ponte. Bem, olha o tamanho do trem em comparação com o tamanho da ponte, da trajetória que ele está fazendo. O trem tem quase o tamanho da ponte, então o tamanho do trem ele tem que ser levado em conta. Então, para me calcular todo o espaço, a gente vai ter que levar em conta o tamanho da ponte e o tamanho do trem, beleza? Do trem aqui, ó, atravessando a ponte. Então, isso que significa eu ter um corpo extenso, é quando o tamanho dele tem que ser contabilizado. Então, eu tenho que saber qual o tamanho que o trem tem para poder fazer o cálculo corretamente. A gente vai ver tudo isso aí nos exercícios, tá bom? Por enquanto a gente está passando só os conceitos. E a gente tem aqui a diferença entre distância percorrida versus deslocamento. Então, digamos que você tem aqui com o seu carro e você quer ir para esse ponto que eu destaquei aqui de X. Você não tem como ir direto para cá, né? Você vai ter que fazer um caminho. Então, você pode fazer diversos caminhos. Você pode pegar, por exemplo, esse caminho aqui, ó. É uma possibilidade. Então, ó, vem aqui, pá, chegou. Você pode, sei lá, você quer andar mais. Então, você pode pegar, por exemplo, esse caminho aqui, ó. É outra possibilidade. Opa. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é a distância percorrida. É a distância que, de fato, ele andou. Agora, o que é o deslocamento? É uma grandeza vetorial, que a gente vai discutir com detalhes o que é vetorial. E deslocamento é eu calcular a distância mínima entre o ponto que eu parti e o ponto que eu cheguei. Qual a menor distância possível entre dois pontos? A gente sabe que é o quê? É uma reta, não é verdade? Então, a gente vai pegar, a menor distância possível entre o ponto que eu cheguei e o ponto que eu parti, o ponto que eu parti e o ponto que eu cheguei, e daí a gente calcula o nosso deslocamento, beleza? Então, o deslocamento é a menor distância entre os dois pontos. Então, vai ser daqui de onde o carro estava até o ponto X. Isso que é o meu deslocamento. Então, o deslocamento é a menor distância possível entre onde eu parti e onde eu vou chegar. É uma grandeza vetorial e a gente vai estudar os vetores. Agora, a distância percorrida é ou não? É o que de fato eu tive que andar para chegar no meu ponto, sair do meu ponto de partida e ir até o meu ponto de chegada. Aí isso é o que nós chamamos de grandeza escalar. A gente vai diferenciar daqui a pouco grandeza vetorial e grandeza escalar, mas existe essa diferença, tá bom? A grandeza vetorial, ela tem módulo, direção e sentido, então significa que a gente vai ter que definir alguns parâmetros geométricos. A escalar não, é só um número, então eu só tenho esse número aqui que representa a distância que eu andei, sei lá, 5 km. Aqui eu andei 4 km. E assim sucessivamente. Já o deslocamento não, eu fui para a direção noroeste no sentido de leste para oeste. Então, isso é uma grandeza vetorial. Tem que falar com muito mais clareza como é que eu fiz o deslocamento. A gente vai ver isso aí com mais calma, tranquilo? Então, olha só, um exemplo para a gente visualizar. Um rapaz corre do ponto A e percorre em linha reta 1.500 metros até chegar aqui no ponto B.
Quando ele chega no ponto B, ele retorna ao ponto A, segundo a mesma trajetória da ida, conforme a figura. Então, ele foi do A para o B e depois do B para o A. Depois de percorrer o trajeto descrito acima, qual o deslocamento e a distância percorrida pelo rapaz, respectivamente? O deslocamento é a distância, eu pegar o ponto de partida e o ponto de chegada a menor distância possível. Se ele partiu de A e voltou para o A, significa então que o ponto de partida e o ponto de chegada dele foi o mesmo ponto. Então o deslocamento dele vai ser quanto, pessoal? O deslocamento dele foi 0. Em resumo, o deslocamento você pega a posição de partida menos a posição de chegada. Como a posição de partida e de chegada foi a mesma dele, qual foi o deslocamento? 0. Porque o deslocamento, aquilo que eu falei, é a menor distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Se ele partiu e voltou, a menor distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada, que é o mesmo ponto, qual é a menor distância? É 0. Agora, a distância percorrida, aí são outros 500. Então, vamos escrever aqui, ó, distância percorrida. Agora, a distância percorrida é o que de fato ele andou. Ele andou 1.500 para ir e 1.500 para voltar. Então, ele teve que andar 1.500 mais 1.500. Então, ele andou que distância? 3.000 metros. Essa é a diferença, então, de deslocamento para a distância percorrida. O deslocamento pega o ponto de partida e o ponto de chegada. Se o ponto de partida é o mesmo que o ponto de chegada, o deslocamento é 0. Agora, a distância percorrida é o tanto que ele andou. Ele andou 1.500 para cá e 1.500 para cá. Então, ele andou 3.000. Tem até uma piada de humor negro que o pessoal fala que se você morrer no mesmo hospital que você nasceu, o seu deslocamento é 0. E é porque você começou a sua vida, a sua trajetória no hospital. E você terminou ela onde? No hospital, no mesmo ponto que você começou. Então, seu deslocamento é quanto? É 0. Show de bola? Então é isso, galera. A gente fecha aqui essa aula e na semana que vem a gente vai falar sobre velocidade escalar média. Hoje é só a primeira semana, então a gente vai começar mais light, só falando dos assuntos da teoria. Aí na próxima semana a gente vai ter a listinha de exercícios, show de bola, e o conceito de velocidade escalar média. Grande abraço e qualquer dúvida me procurem ali no WhatsApp ou no horário de atendimento.